Então, Terra dos Sonhos é um conjunto de 4 histórias que foram publicadas na revista mensal do Sandman. Lá nos Estados Unidos foi entre julho e outubro de 1990, e aqui no Brasil a editora Globo publicou entre março e junho de 1991. Eu ainda tenho as minhas 4 edições originais. As 4 histórias publicadas são Calliope, Um Sonho de Mil Gatos, Sonho de uma Noite de Verão e Fachada. Para fazer esse vídeo, eu reli as histórias dessa encadernação que a Conrad publicou em novembro de 2005. Mas elas estão disponíveis também atualmente para compra pela Panini. Seguinte, gente, isso aqui é a minha edição favorita dessas coleções todas de Sandman, assim. Daí eu acho que tem uma questão de afeição pessoal, subjetiva, por causa da época que eu li, do que eu vivi, das ideias, dos momentos que eu relaciono, então tem um bocado de nostalgia aí. Eu vou entregar muitos spoilers, então como é um material que eu gosto muito, nesse caso aqui eu tô falando para vocês, se você não leu, vá atrás, compre para ler e depois volte aqui para assistir, né, se quiser ouvir meus comentários, ou não, se você não leu ou leu, quer continuar, porque eu vou comentar agora detalhadamente cada historinha que tá aqui. Ok? Nessa edição aqui, ao final a gente tem como um extra bem interessante o roteiro de uma das histórias, que é Calliope. E o Gaiman, quando escrevia essas histórias, esses roteiros, ele fazia como se fosse uma carta para os desenhistas. Acontece que Calliope era a estreia do desenhista Kelly Jones na série. E o Gaiman fez o roteiro e abriu o roteiro com essa cartinha para ele que dizia: Oi Kelly, bem-vindo ao estranho mundo de Sandman. Estamos fazendo uma série de histórias curtas por umas 4 ou 5 edições. Quando estava terminando o arco A Casa de Bonecas, cheguei num ponto em que simplesmente não aguentava mais. Um pouco porque não parava de ter ideias para novas tramas que não podia incluir nos roteiros, e também porque queria fazer algumas histórias independentes, das quais ficasse livre depois de 24 páginas. Estava tão preocupado por não ter a menor ideia de como a Casa de Bonecas acabaria, só fui descobrir em Sandman 15, que cheguei perto de ter um colapso nervoso. Em Calliope, o que nós vamos encontrar logo na abertura é essa pessoa dizendo, a primeira frase dela, não tenho ideia. A história está localizada temporalmente em maio de 1986. Na primeira página a gente vê que ele está conversando com um médico que levou para ele uma bola de cabelos que estava no estômago de uma moça que chupava os seus fios de cabelo e engolia. E esses fios foram enrolando no estômago e formaram essa pelota, que é o que se chama de tricobezoar. O médico pede um autógrafo, se sente muito feliz de estar podendo ajudar o seu autor favorito. Logo em seguida, toca o telefone, o médico se retira para dar privacidade para o nosso autor atender o seu telefonema, e é o editor cobrando dele. Aí você vê o autor comentando: não, estou trabalhando, não dá para forçar, não dá para apressar, estou quase terminando. E quando ele põe o fone no gancho, ele fala: quanto que eu escrevi do novo romance? Honestamente, nenhuma palavra. O Richard Madoc é um escritor e que está tendo um bloqueio fodido. Ele tinha que escrever um livro novo e ele tinha feito um anterior que tinha feito um sucesso muito grande. E ele estava tendo esse bloqueio agora, e apavorado com essa expectativa, o peso do primeiro. Porra, você foi incrível, e agora? O que você vai fazer? Ele sai de casa e visita um outro autor, Erasmus Fry. É um cara que é extremamente tagarela, fala um monte, começa a dar aulas sobre o que é o tricobezoar, o que é o bezoar, até que o nosso amigo surta e fala: eu não vim aqui para escutar palestra sobre bezoares. Eu não consigo escrever, eu preciso de ajuda, você falou que podia me ajudar. Aí você descobre que o bezoar era um pagamento. E o que o cara tinha comprado esperava por ele num quarto no andar de cima. A gente acompanha ele subindo, ele abre a porta, e daí vem essa página que eu acho muito bacana. Calliope. A descrição do Gaiman no roteiro é que ela
representasse fragilidade. Ele queria que a visão dela causasse desconforto no leitor. Você tem essa visão da Calliope na escuridão e ao mesmo tempo é como se fosse uma iluminação teatral. É como se eu estivesse vendo o começo de uma peça de teatro. Na escuridão do palco acende a primeira luz e a gente vê essa personagem. Essa luz incide e na escuridão está lá ela, a musa, né? Calliope. O que acontece é que a Calliope descobre que o Erasmus estava vendendo ela por uma bola de pelos e ela fica toda frustrada, porque ela acreditava que ia ser libertada. O quadro, o choro dela, a frustração. O que acontece é que o Madoc leva ela para casa. O Gaiman escreve no texto: seu primeiro ato foi violentá-la na velha e mofada cama de armar. A primeira coisa que ele faz é estuprá-la em casa. É pesado. Depois dessa violência contra ela, o Madoc desce para o seu escritório. E daí ele está ali no escritório e a coisa começa a fluir. E ele fica escrevendo por 3 horas, segundo diz a história, né, a narração, até ele descobrir que estava fazendo já um novo romance. As próximas páginas mostram anos, alguns anos, e o Madoc escreve o livro, faz sucesso, faz outro livro, se torna super celebrado, que se torna uma grande estrela da literatura, participando de programas, entrevistas, vende direito para filme e etc. E é muito interessante que num determinado momento, num quadro, tem uma cena em que uma pessoa numa festa, num lançamento de livro, pergunta para o Richard: da onde você tira as suas ideias? Nesse momento a gente vê muito essa coisa do fluxo. Não é como se ele estivesse controlando, pensando racionalmente e montando. É como se a coisa estivesse brotando de algum lugar, né, as palavras, a sequência de imagens, as ideias, e aparecendo na tela dele. Vale dizer que a Calliope era a musa dos poemas, da poesia trágica e épica, né? Então a ideia dela era realmente a declamação, era o encantamento, era palavras que envolviam o espectador, o leitor, né? Essa era a função dela lá na mitologia. E ela está desesperada. Ela está presa há 60 anos. O camarada lá, o Erasmus Frey, tinha capturado ela, né, feito com magia, seguindo as regras e os ritos. Então, pelas regras e ritos mágicos, ela era uma propriedade dele há 60 anos. Só que ela odiava aquilo, ela não queria estar ali. E num determinado momento ela ora para Hecate, né, as bruxas. De novo, as 3 bruxas, as nossas personagens que praticamente estão sempre presentes na história do Sandman, e elas aparecem, e ela pede ajuda para as bruxas, e elas conjecturam como que podiam fazer para ajudar, mas não tem muito o que fazer. E daí uma delas lembra de Morpheus, porque elas daí sugerem que Morpheus teve uma história, um caso com Calliope, inclusive tiveram um filho. Isso é só jogado aqui para frente, desdobramentos. Só que naquela época, naquele momento, o Sandman também estava preso. Ele estava preso lá naquele porão, naquela sala de vidro, né? Ainda não tinha se soltado. E Madoc segue fazendo sucesso, publicando livros, sendo badalado. E tem toda uma representação aí muito interessante do glamour, do ego, da vaidade, né? É o sonho ser um escritor para ter, né, fama, para ser respeitado, para ser idolatrado. É muita pose, muita performance, né? Até que tem um momento que um dia ele chega em casa, abre a porta e Morpheus, que tinha se libertado, estava lá e fala: olha, acho que você precisa soltar a mulher, que isso não é certo, né, irmão? E o camarada: não, veja bem, você não tem como provar, dá uma enrolada e aí ainda acaba falando: não, eu não vou soltar ela porque eu preciso dela. Me dá pelo menos mais um tempo, escrever mais alguma coisa, só pra... E quando ele propõe essa ideia pro Morpheus, o Morpheus fala: pô, cara, se você quer ideia, você vai ter ideias. Você vai ter ideias em abundância. Aí o cidadão acorda, porque tudo foi um sonho. Ele acorda, pergunta pra Calliope o que aconteceu. Ela fala: não, quem você encontrou foi Oneiros. Ela chama ele de Oneiros, né, o nome que os gregos davam ao sonho. Ele fica meio perturbado, o Richard sai, vai comprar jornal na banquinha, ele tem uma festa para ir, e na hora que ele está comprando o jornal na banquinha, ele começa a ter um surto, ele começa a falar sobre ideias, histórias, absurdos, poemas, começa a soltar sem conseguir parar, ele tem convulsões, e tenta escrever, só que como ele não tem lápis, como ele não tem caneta e nem papel, ele começa a tentar escrever com os próprios dedos na calçada.
Por acaso, nesse momento, passava um médico que olha e fala, pô, deixa eu ajudar, o que tá acontecendo? E quando vê, é o médico lá do começo. Por uma incrível coincidência, o cara morava ali perto, estava passando, vê o Madoc e ajuda ele, leva ele para casa, trata dele. E o Madoc tentando conversar com ele, só que sem conseguir, porque vinha muita ideia. Ele falava e tentava anotar e tremia. E daí o Madoc consegue falar, olha, vá para minha casa, aqui a chave... Sobe lá no sótão, tem um quarto, entra, fala para aquela mulher que tá lá que ela tá livre, que ela pode ir. E o médico vai. E daí, ao chegar lá na casa, subindo as escadas e tal, ele encontra o quarto vazio e Calliope é libertada. E a última página, a gente tem o médico chegando, conversando com ele e o nosso amigo Maddox acordando desse transe e ao mesmo tempo falando... A imagem de Morpheus vai desaparecendo, o acesso ao inconsciente, o sonho vai ficando cada vez mais distante, desaparece num limbo branco, e Madoc termina com a mesma frase que começou a história. Não tenho ideia. Tem o John, no canal do Trailers do John, que eu vi um vídeo que ele fez sobre essa história em quadrinho, e relacionando ela com as denúncias que tiveram de assédio dentro da indústria de Hollywood uns anos atrás. Lendo essa história do Sandman, a relação que o escritor tem com a Calliope pode ser vista como uma alegoria perfeita desse tipo de situação. Mas tem uma outra maneira de olhar para essa história que também me agrada bastante, que é, em vez de olhar para eles como uma alegoria, também olhar para eles como metáfora. Na época que eu li essa história, o que me fascinava era aquela pergunta: da onde vêm suas ideias? Porque quando nós falamos de arte, a gente tem materialidade nos signos dos materiais, nas páginas, nos textos que a gente produz, seja história em quadrinhos, seja filme, seja vídeo. A gente tem essa materialidade, a gente tem o raciocínio, a gente tem o planejamento, escrever roteiro, pensar nas coisas, fazer decupagem. E você tem toda essa materialidade, mas você também tem essa coisa da inspiração. E quando a gente fala em inspiração, a gente já está entrando naquele ritmo, naquela ideia meio jovem místico, né? Pô, inspiração, o que quer dizer inspiração? O que é você sentar na frente de uma tela e começar a teclar e a coisa começar a construir, e é como se você estivesse vendo a tua história acontecendo na tua frente enquanto você escreve. Não é como se você estivesse escolhendo agora vai ser isso e aquilo, embora possa ser em alguns momentos, mas aquele momento de fluxo que a coisa parece como num sonho. Você está vendo tudo acontecer, está tudo se desenrolando na tua imaginação e você está mais assistindo do que propriamente criando, pelo menos conscientemente criando. E daí essa pira toda, a musa, ela representa isso, esse contato com esse fluxo de ideias, né, de fazer as coisas. E o Sandman eu acho mais bacana porque ele é a ideia do sonho, ele é a ideia dessa coisa do portal. Por ele você tem acesso, Oneiros estava relacionado com sonho, só que sonho tem muito mais a ver na cultura grega com imagem, com as imagens às vezes incompreensíveis que aparecem pra gente, do que necessariamente com o discurso falado de saber as coisas e concatenar elas. Então você está num sonho, você pode estar num avião, abrir a porta e sair para o quintal de casa. E esses lapsos, essas misturas, essas imagens, né, elas não se escravizam pela linguagem. Então o Morpheus está ali também nesse impulso da gente criar, da gente imaginar, da gente fazer as conexões, ideias. E o interessante é que o Madoc, quando ele joga o ego dele por cima dessas coisas, quando ele ofende e violenta essas coisas sagradas, assim, dos acessos, né, essas entidades, ele acaba sendo punido por isso, e punido com um colapso. Né? Eu gosto da teatralidade que tem, né, na história, essa questão dos palcos e das luzes, e eu acho que tudo isso vai começando a criar um vínculo com as outras histórias que vão sendo apresentadas aqui. Por exemplo, Um Sonho de Mil Gatos. O Kelly Jones conta que ninguém mais queria desenhar essa história. Daí a Karen Berger ligou para ele só ia ter feito aquela edição da Calliope. Mas daí a Karen Berger ligou para ele e falou: olha, eu sei que está muito em cima do prazo, mas não estou conseguindo ninguém para desenhar essa história, preciso que faça ela. Ele já tinha gostado da experiência com o Gaiman manda de novo o roteiro para ele, e ele, na opinião do Kelly Jones, é a melhor história que ele viu em Sandman. Assim. O problema era: você sabe desenhar gatos? E ele falou: sei. Nunca tinha desenhado um gato da vida, mas falou: sei.
pegou o gato, pegou referência, pegou o livro e fez essa história que é protagonizada totalmente por gatos. Temos humanos? Temos, mas eles são vistos que nem naqueles desenhos antigos do Tom e Jerry. Só da cintura para baixo, não vemos o rosto deles. E nesse mundo de gatos, você tem esse gatinho, esse filhote, que está sendo cuidado pelos seus humanos, e à noite ele foge com outro gato, e ele vai para uma grande assembleia de gatos. Está lá um cemitério cheio de gatos, e eles estão lá para escutar uma gata. Uma gata está vindo para falar com eles, eles estão lá para ouvir a palavra. E essa gata começa contando a história dela. Um dia chegou a época de amar dela e ela encontrou um gato na rua, escolheu esse gato e eles tiveram seus filhotinhos, né? Só que o dono dela, quando viu os gatos, falou: e agora esses filhotes não valem nada? Ele fica todo frustrado, porque era uma gata mais de premiação do que talvez de estimação. E daí ele pega esses filhotinhos, coloca num saco, joga no rio. Ela descreve os filhotes nesse saco se debatendo, se angustiando, e ela sente quando eles vão apagando, quando eles silenciam. E daí ela tem um sonho, onde ela tá num grande campo deserto de ossos. E um pássaro, provavelmente um corvo, Matthew, e daí ele indica para ela dela encontrar o grande gato dos sonhos, que adivinha quem é o grande gato dos sonhos. Daí ela atravessa uma série de provações e consegue chegar à caverna do gato. Um gato preto, enorme, de olhos vermelhos, que fala com a mesma voz do Sandman. Ó, quem será esse gato? E esse gato daí, conversando com ela, dá uma revelação para ela. Nessa revelação, ela vê um mundo onde os gatos dominavam. Os gatos eram enormes, do tamanho de cavalos. E os seres humanos eram pequenininhos, mais ou menos do tamanho que os gatos têm hoje. E às vezes, às noites, os gatos se divertiam caçando humanos, né? O jogo de gato e humano. Só que o que aconteceu é que no meio desses humanos, dessa situação de domínio dos gatos, apareceu um humano falando: olha, se todos nós sonharmos um mundo diferente, o mundo será diferente. Sonhos moldam o mundo. Em determinado momento, milhares de humanos começam a sonhar um outro mundo. E daí conta o rei gato dos sonhos, que não foram precisos muitos, uns 1000 talvez. E o mundo de repente amanheceu diferente, do jeito que é hoje. Carros, ruas, asfaltos, prédios, humanos e gatos. E tendo tido contato com isso, a gata foge e começa a viajar pelo mundo e começa a espalhar essa história, essa palavra, essa ideia e pedir para que os gatos sonhem por um mundo do jeito que deveria ser, com os gatos dominando e não os humanos. Terminada a história, eles se dispersam. O gatinho, o filhotinho, chega para ela e fala que acredita nela. Só que os gatos ao redor falam: não, isso daí é bobagem. Nunca que ninguém vai conseguir convencer 1000 gatos a fazerem qualquer coisa ao mesmo tempo. Quarto dia seguinte, estão lá na casa do gatinho, né? Ele no cestinho dele, o pessoal fazendo comida de manhã, a dona, o dono ali e tal. E de repente ela olha para ele, pro gatinho dormindo, e o jeito que ele se mexe, ela fala: ai, que bonitinho. E daí o maridão olha e fala: ah, é verdade, parece que ele está caçando algum tipo de animalzinho, não é uma gracinha? Mas o que eu acho legal dessa história é que a gata, essa coisa do sonho, né? O sonho não é só esse contato com o inconsciente, mas é esse lance da imaginação, de você imaginar um outro mundo. E não é uma questão do, se você sonhar vai acontecer, mas é uma questão de você mudar às vezes a tua própria vida, de você olhar de uma maneira diferente, ter uma perspectiva diferente e reconstruir o jeito como você lida com as coisas, ter um insight, ter uma sacada que você não tinha tido antes, que muda totalmente o teu jeito de olhar e se comportar perante a vida. Que é o que essa gata tem, que é a tal da revelação do sonho, que é essa transformação que a gente vê nela e a gente vai ver em outros personagens, que basicamente é uma transformação radical do jeito que ela via e que ela contava a própria história. Ela deixa de ser a gatinha bem cuidada e passa a ser a gatinha que viaja pelo mundo com uma história muito doida tentando transformar esse mundo. A edição 19 tem muito o que falar dela. Primeiro que ela ganhou um prêmio de Fantasy World Award, World Fantasy Award, em 1991. Isso deu a maior polêmica, né? Porque ela foi a primeira e única história em quadrinhos a ganhar aquele prêmio. Ele era um prêmio tradicionalmente feito para contos de ficção e fantasia, ficção científica e fantasia. E ganhou.
Né? Aí o pessoal, não, mas isso não é literatura. E daí vai para um entendimento da palavra, da frase, que não é bem isso. Né? Quando o Gaiman dá o curso, a masterclass dele lá, e fala de quadrinhos, ele fala de como essa edição foi feita, ele fala do processo de criação dessa edição. Quando ele está falando disso, ele fala das coisas que você pode fazer só no quadrinho, não consegue fazer na prosa. Uma das coisas que ele elogia são os quadrinhos sem palavras, né? O quadrinho mudo, o quadrinho que mostra só a imagem, e daí ele fala sobre como essa imagem, né, pode dizer muito mais do que se você tivesse tentado colocar alguma palavra ali. Então ele faz as descrições dos sentimentos dos personagens, do que tá, do clima. Ele descreve tudo pro desenhista, do jeito que ele tá enxergando a cabeça dele, do jeito que ele faria em prosa. Só que ele pede pro cara, é um painel silencioso, transforme tudo isso em imagem. E é isso que é o bacana desses quadrinhos. Às vezes o cara não, que nem o Gaiman mesmo fala, ele não consegue desenhar, porque tem coisas que não dá para desenhar, vento, né? Mas ele sabe, ele consegue imaginar, ele consegue tentar colocar isso no desenho. E talvez, mesmo que não esteja muito claro, tá ali uma intenção, tá ali uma imagem que cada um vai apropriar e ler talvez de diversas outras maneiras, daí o desdobramento da imagem, oneiros, sonho, forma, né? E daí, isso, quando o Gaiman fala na aula dele, a gente já vê que quadrinhos realmente não são literatura. Quadrinhos são uma linguagem diferente. A discussão que teve lá naquele prêmio acabou indo para esse lance de quadrinhos não têm valor que nem literatura. Mas não, o que a gente estava falando realmente era uma questão de linguagem. E ele podia ganhar? Podia. Não tem problema ele ganhar um prêmio de literatura. Desde que eles começassem a premiar outros quadrinhos para frente também. E quadrinhos competindo realmente com contos de literatura. Se você não vê diferença entre uma peça de teatro e um filme, não tem por que ver diferença entre um gibi e um livro. São linguagens, são artes diferentes, mas com o mesmo valor. A gente abre essa história com um painel mostrando uma geral. Ao fundo tem uma pintura que existe num morro lá na Inglaterra, chamada The Long Man of Willington. A gente fica sabendo nessa história que o acordo entre Sandman e William Shakespeare era que Shakespeare fizesse para ele 2 peças. É a primeira apresentação da peça Sonhos de uma Noite de Verão. E daí o Shakespeare está falando, mas vai ser só para você? Daí ele, não, tem plateia, trouxe convidados. Ele, que legal. E quem são os convidados? Aí, calma, vai lá montar as coisas, prepare tudo aí que eu já vou chamar lá os convidados. Daí ele vai até o homem de Willington e fala para ele, Wendell, abra seu portão. E você vai ver o cara, o desenho se mexendo e abrindo aquela barra como se fosse uma porta. Aí um clarão e nós vemos toda uma série de criaturas extraordinárias do mundo das fadas saindo. Entre eles, o Alberon e a Titânia, né, os reis das fadas, que são personagens na peça do William Shakespeare. Então, o que o Gaiman fez nessa história é a primeira apresentação da Noite de Verão, Sonhos de uma Noite de Verão, feita para os personagens reais que estão na história. Titânia, Alberon, Puck, e você vai ter essa peça sendo apresentada para essas criaturas extraordinárias e uma história que corre daí em 4 níveis. Você tem a peça, porque tem citações literais da peça do Shakespeare, né? Adaptações para o quadrinho, trechos. Você tem os comentários da primeira fileira, que é onde estão Alberon, Titânia e Morpheus assistindo. Você tem os comentários do pessoal do fundão, da plateia, que é toda a galera das fadas que não entende direito o que está acontecendo, que ficam fazendo comentários toscos, que estão vendo uma peça pela primeira vez na vida. E você tem o background, né? Você tem os bastidores da peça, onde você vai ter exposto, por exemplo, o drama do filho Hamnet, né? O filho de Shakespeare, Hamnet, que se sentia negligenciado pelo pai. Uma das coisas que tem de muito bacana nesses diálogos é a surpresa das fadas diante do teatro. Isso nunca aconteceu, mas está acontecendo. Nunca foi real, mas ainda assim é verdade. O Robin Goodfellow se fascina com o que está acontecendo no palco. No final da história, o Robin Goodfellow toma o lugar de um dos atores que estava interpretando ele. Ele termina a peça, e quando as fadas estão partindo, porque aquela foi a última vez que elas pisaram na Terra, na hora que está todo mundo indo embora, partindo pela última vez, ele decide ficar, porque ele acha os humanos muito divertidos.
Dizem que cigarros acabam matando a gente. Ótimo, isso é ótimo mesmo. Eu só queria que fosse mais rápido. Sua a fumaça em meus pulmões e extraio a nicotina, o alcatrão. Não me acontece nada, mas gosto da fumaça. Gosto das cinzas, do jeito que elas caem. Respiro a fumaça. Gosto de fumar cigarro. As pessoas normais fazem isso. Eu fumo um cigarro e finjo que sou normal, mas gostaria de estar morta. Essa primeira página eu acho muito bacana. Acho o texto, a apresentação, das primeiras páginas de todas essas 4, essa aqui é a minha primeira página favorita. O desenho aqui é da Colleen Doran. Já essa primeira página, o desenho dela, o texto do game, a estrutura de 6 quadros, a iluminação, contra a luz, tudo meio no escuro. E principalmente essa máscara, cara. Daí você vai virar a página, você vai ver essa personagem andando por esse apartamento que parece um cenário. E ele tá cheio de máscaras. E de novo, a ideia de teatro me vem na cabeça. E essa mulher tá em casa, tá enclausurada. Você pelo desenho vai percebendo assim que ela tem algo de estranho. O rosto dela é esquisito, branco, cheio de cicatrizes ou rugas ou algo assim. E daí, de repente, depois de um dia inteiro desse de ansiedade, de tristeza, de depressão, essa barra toda, toca o telefone e ela se apavora, né? Se apavora com o telefone tocando. E daí, quando você olha essa personagem nessa página, você começa a perceber outras características dela. Um braço roxo, um outro que parece queimado. E daí, se você olhar aqui essa página de título e tal, o pavor dela, você vai ver que no quadradinho de baixo, depois dos créditos, você vai ver que a Garota Elemental foi criada por Bob Harvey e Ramona Fradon. Daí, Garota Elemental era uma personagem de histórias em quadrinho que apareceu no gibi do Metamorfo, número 10, em janeiro, fevereiro de 1967. O Metamorfo é esse cara esquisito, e a Garota Elemental, a Urania Blackwell, o nome dela, e ela seria a versão feminina desse personagem da DC Comics, que apareceu nesse gibi, e que estava jogada no limbo até esse momento aqui, até esse quadrinho. Tudo que você vai vendo nas páginas é que a guria tem um monte de problemas. O texto descreve uma pessoa muito deprimida, muito angustiada, muito infeliz, né? E daí chega a hora do encontro com a amiga e as máscaras todas que ela tem pela casa eram máscaras que ela fazia porque ela consegue se transformar em qualquer coisa, qualquer elemento, menos carne. Então ela não conseguia se transformar, ter pele humana normal. Ela sai, vai se encontrar com a amiga, conversa com a amiga. Na cena com a amiga, eu acho que tem uma parte muito legal dessa história, em que a amiga dela conta que chamou ela porque ela precisava falar com alguém, fazia muitos anos que elas não se viam, 5 anos e tal, e ela estava grávida, ela tinha engravidado de um colega do trabalho. E daí ela não sabia o que fazer. E de repente elas olham pela janela e ela fala, ah, meu Deus, que coisa horrível. E você vai ver, são pessoas com condições físicas diferentes, né? Pessoas sem braço, pessoas sem perna, andando na rua ali, em grupinho, com balões, se divertindo, rindo. E ela fala, e se meu bebê nascer parecido com um monstro? E daí a Urania, nossa garota elemental, fala, são apenas pessoas dela, não são monstros. E daí ela, eu sei, eu não tenho nada contra eles, só que me dão arrepios. Esse quadro, a condição e a visão, a modo como a própria Urania se olha, faz a gente pensar um bocado assim na diversas coisas. E daí nessa hora, de repente, o rosto dela seca e cai. E ela fala, desculpe, sinto muito, e sai correndo, chorando, e a amiga dela fica em choque, e ela volta para casa, tenta telefonar pro cara da empresa, que era o único cara que falava com ela, só que eles tinham trocado ele de lugar, e daí ela chora, ela se desespera, senta na beira do sofá, triste e tal, e pensa, cara, eu quero me matar, isso aqui não é vida. E daí ela, mas como? Como eu vou me matar? E daí ela começa a chorar, porque ela é virtualmente imortal, né? E nessa hora que ela tá chorando e desamparada e tal, entra essa figurinha, nossa amiga Morte. E ela chega, se senta do lado da Urania, né? E aí, quer falar? E daí ela se assusta, e daí elas começam a conversar. E cara, puta que pariu, a Morte é um barato, cara. Ela é muito simpática, assim, é muito adorável. E ela começa a conversar com ela numa boa, tá se sentindo à vontade, daí a Urania começa a falar e chorar e se desesperar.
E a Morte escuta tudo, todo o drama dela, né? A questão dela ter um poder, dela não conseguir se matar, dela ser eterna, dela detestar a própria vida, dela ter medo de se relacionar com as pessoas e etc, etc. Daí cai a ficha na Urânia. Uau, você é a Morte! Você pode me matar? Daí ela, não posso, eu não tô aqui pra você. Eu tava pegando uma moça do andar de cima que caiu da escada e quebrou o pescoço, e daí eu escutei você chorando e dei uma paradinha pra estar aqui, assim, mas não é a tua hora, assim, não é pra você morrer agora, assim. Não tô aqui por isso, só vim te dar uma força, porque eu fiquei sensibilizada. E no fim das contas a conversa vai até que a Morte fala, olha, então tá, se você quer terminar a tua vida, sabe o que você faz? Você vai lá e conversa com Deus Ra. E daí a Urânia, não, mas o Deus Ra tá lá no Egito. Daí ela, não, Deus Ra é o Sol. Vai e fala com o Sol. Daí a Urânia, estranha, vai, abre a cortina e começa a conversar. Ah, olá, Ra. E daí Ra responde pra ela. A gente vê a sequência de quadrinhos, ela falando com ele, só que você não vê ele respondendo. Você só vê ela falando com o Sol. Ah, olá, Ra. Como você está? Oh, ele me respondeu. Mas você não escuta, é só o Sol. Aí de novo, onde é que está esse Deus? Onde é que está ele? Está no Sol, está na cabeça dela, a gente não vê, a gente não sabe. Até que ela fala, olha, eu agradeço muito, mas eu não queria esse poder, será que você pode me tornar normal de novo e não sei o quê? E daí o Deus pede que ela olhe para ele. Daí ela baixa os olhos e, nossa, que lindo, é tão bonito. O sol é mais uma máscara e o rosto por trás dele é tão lindo. E daí ela começa a se cristalizar e se desfazer em cinzas. E eu acho muito legal, né, esse final. Você tem ela se transformando em cristal, nesse entardecer, a página linda, esse pôr do sol fantástico, essa coisa divina. As nuvens me fazem lembrar um pássaro, uma fênix, o corpo e a máscara, né? Eu amo essa história. Eu não me lembrava que ela era tão legal assim. Agora, nessa segunda vez que eu reli, bateu bem forte. O Neil Gaiman, numa edição de comentários sobre o Sandman, ele coloca aqui, ele sabe que o tema do suicídio é problemático e que ele não endossa essa ideia do suicídio ou ação, mas que, apesar dele não concordar e achar ruim, ele achava que para aquela história, naquele momento, funcionava. Falando em suicídio, uma história muito interessante. Essa aqui é a edição da Editora Globo, que saiu aqui no Brasil, né? E no meio vi um encarte chamado HQ Press, que o Sidney Guzman, o Leandro Luiz de Delmanto e os outros editores produziam com materiais extras. E nessa edição 20 vem esse HQ Press Extra, Sonho e Morte, muito além das páginas. E aqui eles contavam a história de um rapaz que tinha se suicidado nos Estados Unidos e que tinha o lado do corpo dele tinha sido encontrado um quadrinho do Sandman, que era a edição 19, Sonhos de uma Noite de Verão, né? Tava do lado do corpo dele com um bilhete dizendo The piper has been paid. The Sandman brings darkness and sleep to the world. O tocador de flauta ou gaita de fole foi pago. O Sandman traz escuridão e sono ao mundo. Isso deu maior bafafá, né? O gibi levou a pessoa a se suicidar. O Sandman tem questões com demonologia. E daí começou a imprensa a capitalizar. O que aconteceu foi que os caras descobriram que o cara não tinha se suicidado. O cara tinha sido assassinado. E provavelmente assassinado pelo namorado, que se matou quando a polícia começou a investigar mais sobre o tal suposto suicídio. História bizarra. Só que é uma história bizarra que é lembrada pelo Neil Gaiman mesmo no pós-fácil desse quadrinho aqui. Ele dedica a fulano e beltrano que nunca leram Sandman. Descansem em paz, caras. Uma coisa que eu descobri enquanto eu estava, ou que eu me liguei pelo menos enquanto eu estava fazendo a pesquisa para esse trabalho, é que a personagem, mulher elemental, chamada Urania Blackwell, Urania era outra das musas. Então a gente abre com Calliope e termina com Urania. Calliope a primeira, Urania a última. E Urania
cuidava da astrologia e da astronomia. O símbolo dela é um globo e um compasso. A razão, né, as mensurações, né, a limitação, a terra, o físico, em comparação com a Calíope, que abre, que é a poesia épica, a poesia que é declamada, o texto que sai enquanto você está falando. Basicamente, gente, é isso que eu tenho para dizer, eu acho, sobre esse gibi. Esse vídeo aqui foi bem legal de fazer, me empolguei bastante, gosto muito dessas histórias. Espero que vocês tenham curtido e aguardem o próximo episódio. Até lá!